You are my light in the dark. You are the being in my heart. But that is not enough. Will I ever be by your side? Your hair is dancing in the wind. Your eyes are burning on my skin. And I'm so happy when I see that you are smiling back at me. You're leaving burn marks on the ground. Thank you, God, for what I found. I don't know how, I don't know why, but you're my angel in the night. You are my light in the dark. You are the beat in my heart. Let me hold you now, just like days before you start. Olá pessoal, hoje a gente está aqui na casa do professor Enio Dutra, professor de Educação Física há 48 anos, não é pouca coisa. Ele recebeu a gente aqui para falar sobre respiração. O professor Enio Dutra já foi personal trainer de autoridades importantes como o General Figueiredo, como o presidente Zé Sarney. Então a gente é um baita de um respeito que a gente tem que ter aqui. Professor Enio, por favor, então, fique à vontade para fazer a sua explanação, porque ele ia fazer uma palestra para a gente, na verdade, foi transformada em entrevista. Bom, é um prazer tê-los aqui e nós falaremos sobre a reeducação respiratória. Por que reeducação? Porque nós, quando nascemos, aprendemos a respirar. A idade vai passando e aprende a respirar. Só que, mas por que nós desaprendemos? É uma pergunta que sempre as pessoas fazem. Nós desaprendemos porque as mensagens que a criança recebe. Por exemplo, a mãe ou o pai inocentemente dá um castigo para a criança. Aí a criança chora. Chora porque é uma forma, uma expressão corporal que ela tem de tipo censurar a atitude da mãe ou do pai. Aí o que acontece? A mãe ou o pai chega para a criança, ó, se chorar vai apanhar, vai ser pior. Então aquela mensagem, a primeira coisa que a criança faz é contrair a musculatura abdominal, que é a musculatura principal da respiração. Por quê? Porque se nós bloquearmos a parte anterior do abdômen, a parte do reto abdominal, intercostal, etc. Tal, o que acontece? O diafragma, que é o músculo principal da respiração, fica prejudicado com o seu movimento. Tá? Agora, como devemos respirar? Né? Usar primeiro as narinas. Por que as narinas são importantes de ser utilizadas? Tem gente que utiliza a boca para inspirar, porque a respiração ela tem a inspiração e a expiração. Então o que acontece? Quando você usa as narinas, você filtra o ar, porque esses pelinhos que nós temos nas narinas é para filtrar o ar. Então o que acontece? O ar a entrar, ele é filtrado, ele vai para as cavidades nasais, ele é umedecido e aquecido. Isso é importante, porque já chega nos pulmões através da faringe, da laringe, da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos até os alvéolos pulmonares. Então, o que acontece? O ar chega lá nos alvéolos pulmonares, onde é feita a troca gasosa, ou seja, entra o oxigênio e sai o gás carbônico, ou o óxido de carbono, é o caminho natural que o ar deve fazer. Se nós expirarmos pela boca, que é completamente equivocado, o que acontece? O ar não é filtrado e, pelo contrário, a pessoa proporciona que aconteça inflamações na boca, na garganta, faringite, amidalite. Então, são casos pela pessoa inspirar pela boca. Né? Então, o que deve fazer? Usar as narinas para ser respirado. Isso é a coisa o ato mais importante que tem. Outra coisa, outro detalhe. A respiração, ela é fundamental. Nós podemos ficar horas sem nos alimentarmos,
Então é o caso hoje em dia que usa muito o jejum intermitente. Então esse jejum pode ser de 14, 15 horas, tem gente até que faz mais. Nós normalmente fazemos aqui 14, 15 horas. Tranquilo, no outro dia você amanhece melhor ainda. Mas a respiração, se você ficar minutos sem respirar, com ela bloqueada por uma razão ou outra, o que acontece? Você pode ter sequelas com efeitos, né, irreversíveis. Então isso é interessante nós guardarmos. Então, por exemplo, a Analisa falou que tem dificuldade de respirar, às vezes durante o dia. Então o que o teu corpo está fazendo? O nosso corpo é perfeito. O que ele está fazendo quando você se flagra tendo esse movimento que o corpo está pedindo? Opa, está faltando oxigênio. A sua respiração não está boa, está bloqueada. Então o que nós temos que fazer? A respiração, ela funciona, o processo todo funciona por pressão. Ou seja, quando você faz a expansão abdominal, não é encher a barriga de ar. Porque a barriga já está cheia, com as vísceras e tal, com os órgãos. Então, quando você faz a expansão abdominal, o que ocorre? Você diminui a pressão interna. Aí a pressão externa, que é maior, o ar entra. Então, muitas vezes, lá na academia, a gente vê muito, em outros lugares, a pessoa dizendo assim, puxa o ar. Isso é completamente equivocado. Ou seja, à medida que a pessoa não sabe da mecânica e puxa o ar, primeiro, as narinas se fecham. Segundo, ele recolhe o abdômen. E aí, o que ele fechou as narinas e recolheu o abdômen. Em consequência, ele puxou, tracionou o diafragma para cima. Porque os pulmões não têm músculos. Eles funcionam graças a quem? A essa expansão abdominal através da parede abdominal, do reto abdominal, e 80% da respiração graças ao diafragma. Por isso que é importante nós fazermos a expansão abdominal para que o diafragma abra, tracione os pulmões para baixo para abrir espaço. E aí, repito, a pressão interna fica menor e o ar entra. Então essa história que a gente ouve muito, puxa o ar, completamente equivocado. A respiração é natural. O que você faz? Expande o abdômen naturalmente. Então não precisa puxar o ar. Que se você puxar, repito, as narinas se fecham. Então a respiração, o que deve fazer? A pessoa deve estar sempre ligada nela. Então, por exemplo, você está no trânsito, está no engarrafamento, seja o que for, você deve estar sempre preocupado com a respiração. Por quê? Porque a respiração mal feita, ela gera tensão, gera hipertensão. As pessoas que são hipertensas normalmente respiram mal. Então, esse é o grande detalhe. E outra coisa, a respiração, outro detalhe melhor. A respiração é o elo entre o corpo e a mente. Então, para você relaxar, porque existe o relaxamento físico e o relaxamento mental. O relaxamento físico é quando você fica numa posição, seja ela sentada ou deitado, como for, com o mínimo de contrações musculares possível. E o relaxamento mental é quando você tem o controle dos seus pensamentos. Ficar sem pensar nada é difícil. Então o que você deve fazer? Deixar aqueles pensamentos que você não quer aquecê-lo, deixar passar. E volta, continua respirando e vem o pensamento que você quer. Seja de você usar a tua imaginação, ir para uma praia, seja lá o que for, um local que lhe dê prazer em fazer. Esteja na frente, se imaginar que está na frente de uma pessoa que você ama. E outro detalhe, sempre que você, menos no trânsito, como falei, mas você está sentado, está em casa, está no lugar, procure fechar os olhos na hora que você respira, ou seja, inspira e expira. Por quê? Porque você interioriza a respiração.
E nessa hora que você está concentrado na respiração, de olhos fechados, para você, né, usar toda a intensidade da respiração, você deve fazer o quê? Concentrar-se no ar, entrando e saindo. Outro detalhe que as pessoas fazem muito: inspiro pelo nariz e assopro pela boca. A boca resseca. Então o que se deve fazer? Só pelas narinas. Mas se você está angustiado, chegou do trânsito, o cara te deu uma fechada, se sentiu vontade de falar um palavrão, mas não falou, porque não tem por princípio falar isso, fica aquele nó na garganta. Aí o que você deve fazer? Mais uma vez, usar a imaginação. Aí você inspira profundamente e põe para fora pela boca aquilo que está te angustiando. Você imagina. Então, um palavrão não dito, não falado, uma palavra, alguém que te tratou mal no emprego, o chefe lá, não sei o quê, e você não falou, ficou com aquilo. Aí o que é que acontece? Você tem que botar para fora, porque senão o corpo somatiza aquilo. E aí vem as erupções na pele, vem uma série de outras consequências. Então o que você tem que fazer? Inspira profundamente e, se for o caso, der vontade de gritar, tiver, lógico, um lugar que você possa gritar, você grita. Por quê? Porque o grito, o choro, são formas de expressão que o corpo tem. Eu, por exemplo, tratei de uma pessoa que tinha estado até nos Estados Unidos, uma esposa de um alto funcionário da presidência, para tratar da tensão, da angústia que ela sofria do problema dela. Ela até usou uma frase que eu jamais esqueci. Ela disse assim: andei tão longe para descobrir que a solução do meu problema estava no assoalho da minha casa, que é o espreguiçar-se. Porque o nosso corpo, ele se tensiona. E aí vem as dores na coluna. Por quê? Porque a musculatura se tensiona, encurta. Então, à medida que você, através da respiração, através do movimento do espreguiçar-se, porque nós somos, numa época, você é mais jovem, mas eu acho que nós somos numa época que Deus o livre se espreguiçar na frente dos mais velhos. Bocejar, então, nem se fala, né? Até hoje eu tenho uma amiga, uma senhora de idade, eu visito ela de vez em quando. Deus o livre um neto chegar na frente dela e espreguiçar, ou bocejar. É falta de educação, não sei o quê. Então isso é uma forma de expressão do nosso corpo. Espreguiçar-se, bocejar, né? Sorrir, gritar, chorar. Então o que acontece? As pessoas acabam inibindo essas expressões do corpo, expressões corporais. Então a respiração, ela tem tudo a ver com o estado de tensão. Ela é fundamental para você conseguir a famosa harmonia interior, que é o que nós procuramos. Outro detalhe importante também citar aqui: quando você chegou da rua, fazer uma refeição, se você sentar à mesa e logo começar a ingerir, você vai acabar comendo mais do que deve. Então, por isso que as pessoas, eu tenho dificuldade de manter meu peso, tenho dificuldade de emagrecer. Uma das razões é essa. Então, o que você deve fazer? 2, 3 minutos, nem isso. Inspire e expire profundamente. Então, usando as narinas, fazendo a expansão abdominal. E isso, o que vai acontecer? 2 minutinhos ali, de preferência de olhos fechados, você está sentado à mesa e tal, não tem problema nenhum, você vai relaxar, vai se harmonizar e vai ingerir a quantidade de alimentos, o que o corpo está pedindo, o que é necessário. Então, essa parte de você utilizar a respiração como um meio de você se harmonizar é fundamental. Você deve estar pensando, Ana, quantas oportunidades assim durante o dia o teu corpo cobra e você não responde a ele, ou não corresponde a essa cobrança dele, né? Então, repito,
durante o dia, várias vezes, teve oportunidade, tá livre, inspire e expira profundamente, fazendo a expansão abdominal, demorando na inspiração, demorando na expiração. Eu vou evitar aqui muita gente assim, conta até 5, conta até 6, inspira, então não sei o quê. Não, você vai chegar a um ponto que você, de tanto praticar, se você levar a sério e quiser se harmonizar mesmo, que você vai achar o tempo. Só que a inspiração, ela deve ser longa, a expiração mais longa ainda. Então, tipo, os animais nos dão um exemplo da respiração. Você vê o seu cachorrinho lá, o seu pet de estimação, ele respira corretamente. Ou então um animal mais feroz, por exemplo, ele está rosnando. Aquilo ali é ele está respirando. Inspirando e expirando. E nós, normalmente, não fazemos isso. Nós bloqueamos a nossa respiração. Então, repito, é fundamental você se harmonizar através da respiração. Porque a respiração é um dos itens, a respiração correta é um dos itens da qualidade de vida. Ninguém consegue ter uma boa qualidade de vida se não respirar corretamente. Ou seja, usando a expansão abdominal. Ah, mas eu vou ficar barrigudo, Não fica, não tem nada a ver. O que você tem que fazer. Então, por exemplo, no esporte, quem pratica esporte, ele tem que respirar corretamente. Porque à medida que você aumenta a oxigenação, o teu resultado, a tua performance aumenta. Se você respira mal, a tua performance cai. Então, esse é um detalhe interessante. Como a nossa proposta é uma conversa e o nosso objetivo é proporcionar a vocês que reflita sobre a respiração, reaprenda a respirar caso esqueceu. Sorene, eu queria perguntar se o senhor tem sugestões para quem dorme mal. Para ir dormir, se tem algum tipo de respiração que ajude a dormir e pegar no sono. Tenho. Antes de ir para a cama, uma meia hora, o tempo que você disponibilizar, interrompe o que você está fazendo. Desliga o computador, que hoje em dia as pessoas ficam muito no computador. Desliga o que você está fazendo e faz algumas respirações profundas. Com isso, o teu corpo relaxa, dá vontade de bocejar, o sono vem, porque você, nada mais que você está usando a respiração para entrar em contato com o seu corpo. Como eu disse há pouco, a respiração é o elo entre o corpo e a mente. À medida que você faz essa parada e respira profundamente, o que você está fazendo naquela hora? O corpo vai te agradecer. Opa, está me dando atenção. Porque o nosso corpo fala. Nós é que não paramos para ouvi-lo. E o senhor falou bastante da inspiração. Sim. E a expiração, a gente contrai o abdômen? Pode contrair. Ou então deixar à vontade, mas contrair. Depois eu vou mostrar para vocês, vamos mostrar aqui, uma posição num colchonete, eu vou trazê-lo, que vai mostrar de você inspirar, inspiro. À medida que eu me concentro na expiração, o diafragma vai subir e vai pressionar os pulmões, porque o diafragma faz esse movimento assim, ó, tipo uma cúpula. Então ele faz esse movimento aqui. Então o diafragma, é importante você ser amigo dele. Você saber, porque tudo que você fizer, por exemplo, aqui, eu estou nessa posição aqui, inspirando e expirando profundamente. Então o abdômen expande e recolhe. Agora, se eu inspirar e jogar meu corpo para frente, automaticamente eu só tenho e devo expirar nessa hora. Por quê?
Porque à medida que eu contraio o meu abdômen, o diafragma sobe, ele é contraído também pela musculatura abdominal. Então, recapitulando, quais são os músculos importantes na respiração? O diafragma, 80%, depois os outros 20%. O reto abdominal, os intercostais. Agora, se você respirar, que não deve ser feito, a respiração correta é a diafragmática. Se você respirar, fizer a respiração torácica, com uma tendência você fazer isso aqui, aí você vai usar os peitorais, peitoral menor, peitoral maior, mas não é o caso. O caso aqui eu estou sendo bem objetivo com vocês, para dar essa mensagem de vocês. A respiração ideal, correta, de você fazer uma respiração profunda é através da respiração diafragmática, ou seja, usar o diafragma em todo o seu potencial. Então tem que fazer bastante abdominal na academia, o senhor acha? Para ficar com essas musculaturas? Pode fazer, mas também não é a solução. Você pode treinar o abdômen a fazer o movimento de expansão e contração sem fazer abdominal. Se fizer abdominal, ótimo, mas não se preocupem, tem que fazer abdominal. O que eu tenho que fazer, e outra coisa, detalhe, à medida que você treina bastante esse movimento de expiração e inspiração, você pode até fazer aquele movimento sinuoso do abdômen. Com isso você está estimulando os movimentos peristálticos, que são os movimentos do intestino. O intestino grosso, delgado, é um órgão, é chamado até o segundo coração. Ele é fundamental para a nossa saúde. Normalmente nós esquecemos dele. Então, às vezes você está com gás, está meio desconfortável. Você fazendo esse movimento com profundidade, o que acontece? Você elimina os gases, você estimula os movimentos peristálticos do intestino. Certo. Isso a pessoa que se alimenta mal também respira mal, né? Com certeza. Agora, o se alimentar mal, a alimentação é coisa fundamental. Você fazer exercício, atividade física, mas ter uma alimentação balanceada, alimentação equilibrada, e principalmente você procurar descobrir aqueles alimentos que o teu organismo tem intolerância ou alergia. Porque a alergia dá na hora. Você tem alergia a camarão, tá? Você, ao ingerir o camarão, você pode ter um edema de glote na hora, passa mal. Agora, a tolerância a um alimento, eu, por exemplo, tenho intolerância ao glúten. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir e eliminar. Então, o que eu fiz há 2 anos, mais ou menos? Eliminei toda a farinha. Não como mais pão, etc. e tal. Então, o que aconteceu? Eu melhorei. Não precisou remédio. Não precisa remédio. Então, é você cuidar da alimentação. Então, a pessoa que respira mal, o que faz? Primeiro que ela vai ter uma dificuldade da digestão. À medida que ela tem dificuldade de digestão, ela acaba bloqueando o movimento do abdômen, porque a pessoa fica tensa. À medida que você faz uma alimentação leve, tranquila, e aí volta aquele detalhe de você sentar à mesa e só, é o caso que eu falo muito aqui, conversa, o diálogo ali, aquela conversa, desde que seja conversa boa. Nada de tratar de problemas, principalmente problemas familiares, à mesa. A refeição tem que ser uma coisa, um ato sublime. Então, por isso que é interessante você chegar, se harmonizar bem, porque aí você vai ter, com certeza, uma respiração, uma alimentação sublime, legal mesmo para o teu organismo. Ele vai se sentir bem em receber, absorver, fazer todo o metabolismo. Porque não sei se vocês já pararam para pensar, interessante pensar. Como é que é feito o metabolismo a partir da ingestão do alimento? Ela começa no ambiente, que normalmente as pessoas falam assim, saúde, ausência de doença.
A saúde é física, mental, social, espiritual, emocional. Então, à medida que você concentra na respiração ao sentar à mesa, você está se recolhendo, está se harmonizando emocionalmente. Aí ambiental, aquele ambiente na mesa não é para ser discutido. Então, os executivos, por exemplo, sempre batia nisso quando atendia executivo. Os almoços de negócio, os almoços para tratar de determinado problema. Aquilo ali é por isso que os executivos, e eu há pouco tempo atendi um rapaz aqui, 32 anos mais ou menos, ele chegou para mim e falou assim: professor, eu vim aqui porque eu estou me formando em administração de empresa, eu quero ser um executivo de nível. Mas os executivos estão morrendo cedo pra caramba. O que o senhor me ensina? E aí eu entrei nesse assunto. Um dia desse, ele veio aqui, 32 anos. Então ele está se preparando para ser um alto executivo, porque ele tem vocação, gosta de tal, não sei o quê. Mas ele já está se preparando para ter uma vida longa. Porque as pessoas, que profissão tal, depende de como você desempenha aquela profissão. Então você tem que tirar, nas horas do dia, você tem que tirar um tempinho para você, respirar. Porque hoje em dia, você sai para a rua, essa insegurança, no trânsito, sujeito a ser assaltado. Se for à noite, então, nem se fala. Aquilo ali vai acumulando, é o estresse. Então você tem que chegar em casa e procurar desligar-se. Mas eu chego em casa, sento à mesa, aí vem o meu filho, vem meu marido, vem minha mulher, não sei o que, a discussão. Opa! Aí vem a saúde ambiental. Sorene, Oi. o que o senhor recomenda para aquelas pessoas que têm obstrução nasal, desvio de septo, elas não conseguem respirar pelo nariz, elas são respiradoras bucais mesmo. Como é que elas vão fazer para respirar corretamente? Aí tem que fazer, eu procurar um médico. Se não puder fazer cirurgia, existe uma outra forma? Porque o certo seria cirurgia. Às vezes, com treinamento já aconteceu, já conheci pessoas que com treinamento da respiração... Desobstrui, né? Exatamente, acaba desobstruindo, porque às vezes isso veio de longe e aí ficou, aquilo ali foi aceito numa boa. É habitual, né? Exatamente, passa a ser habitual. E a pessoa tem, quem respira pela boca, normalmente tem aqueles problemas que eu falei, faringite, amidalite, além de, que não tem, a boca não tem filtro. Então o ideal, ou ele procurar o apoio de um otorrinolaringologista, ou fazer trabalho, aí vem o trabalho mais profundo, a respiração unilateral, etc. Você respira pela narina, força aquela que está obstruída pelo desvio de septo, né? E às vezes chega o caso de ter que fazer uma cirurgia, mas é uma cirurgia que normalmente os médicos dizem aí que, apesar de toda cirurgia é invasiva, mas é uma cirurgia que pode ser resolvida. Tá? E sobre a apneia do sono, o senhor quer falar alguma coisa? Quero. A apneia do sono passa por aquela preparação para ir para a cama, da respiração, e durante o sono, acordou, está com desconforto, concentra, tira alguns minutinhos ali para concentrar na respiração. Então, qual é a respiração ideal? É a profunda, utilizando as narinas. Se sentiu aquele que... expira pela boca 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mais, pode ser mais. Mas usando a expansão abdominal para que o diafragma... Porque é semelhante, esse processo aqui é semelhante a um balão. Você enche um balão, esse balão de festa e tal, não sei o quê. Quando você solta ele esvazia logo. Por quê? Porque a pressão interna é maior que a externa. Quando você faz a expansão do abdômen, você esvazia, você abre espaço para os pulmões, então a pressão interna fica menor e aí o ar entra. Não precisa, como os professores na academia, a Bernadette até precisa, puxa o ar, fecha a narina, fecha. Então, essa harmonia da respiração, esse controle da respiração,
pode até não resolver, mas que ajuda na apneia do sono, resolve. Outra coisa, a posição de dormir. Às vezes a pessoa tem apneia quando dorme de barriga para cima, ou quando dorme de lado direito, lado esquerdo. Então a pessoa tem que sintonizar o corpo e ver o que o teu corpo aceita. Muito bom. Professor, como é que um atleta que está lá numa competição, às vezes com batimento de 160, 170 batimentos, coração, né? 180, como é que ele deve respirar? Sempre usando esse mecanismo da respiração profunda. Porque às vezes um atleta ele está no estado de tensão, de estresse. Então por isso que a frequência sobe, não tanto pelo esforço, mas pela tensão que ele está. Então se ele fizer a respiração profunda, usar o diafragma com todo o seu potencial, toda a sua intensidade, ele consegue diminuir essa frequência cardíaca, bem como a pressão arterial. Mas aquele negócio da respiração, puxa duas, solta duas vezes, daí funciona? Funciona porque dá uma referência, mas cada um tem um ritmo. Nós não somos iguais a ninguém, você não é igual a ninguém, nem ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu ritmo. Por isso que eu evito você conta até 4, inspira. Você tem que ter consciência que a respiração, você tem que ter o controle dela. Seja em situação de estresse, como é o caso de uma competição, ou seja numa situação de tranquilidade. Então se você está prestes a fazer um negócio, por exemplo, no teu caso, assinar um contrato que vai não sei o quê. Opa, como é que eu estou? Concentra na respiração. Não existe outro remédio para você baixar o teu nível de vibrações cerebrais. Que nós temos 4 níveis de vibrações cerebrais. O beta, o alfa, o teta e o delta. Que são detectados, são medidos como no eletroencefalograma. Então, já que eu falei, por exemplo, o teta é quando você está na iminência de expectativa. Chega até 60 ciclos por segundo. É por isso, e aí eu tenho um caso bem recente, a minha filha e a Neuza saíram e estavam voltando para casa. Aí o carro deu uma dançada ali naquela curva lá da Épia Norte, entrando para a segunda DP. Elas ficaram tão tensas que esqueceram o telefone de casa, onde eu estava em casa. Esquece. Então o que faz? A pessoa com esse nível de vibrações cerebrais, ela tem dificuldade de racionalizar os seus pensamentos. Então literalmente esqueceram o número de telefone de casa. Onde eu estava aguardando ela. Né? Então, e já aconteceu também, uma senhora bateu com o carro na traseira do meu carro. E na época eu estava assim com a mente super bem. Né? Aí quando eu cheguei, fui falar com ela, na boa, assim, né? Ela bateu e ficou parada, que era um engarrafamento. Aí eu perguntei o nome dela. Eu perguntei, a senhora mora onde? Ela não lembrava mais, não conseguia. Por quê? Aí o que eu falei para ela? Respire fundo, respire profundamente, relaxe. Aí fui conversando com ela foi relaxando, aí ela lembrou do nome, lembrou de onde morava, lembrou para que se ela tinha seguro ou não tinha. Então são situações que a pessoa fica tão tensa que o nível de vibrações cerebrais fica tão alto que ela tem dificuldade de racionalizar as suas ideias. Então o que ocorre? Aí o nível alfa, quando você respira profundamente, isso que nós estamos falando aqui, esse nível baixa, chega até 14 ciclos por segundo. Então, é aquela história que muitas vezes a pessoa diz, pô, fulano está em alfa, nem falei com ele porque ele está em alfa. Quer dizer, está tranquilo. No trabalho acontece muito isso, aqueles funcionários que são mais tranquilos, que têm noção disso, entram em alfa. Eu tenho mais uma dúvida.
O que acontece com as pessoas que não sabem respirar mesmo, respiram curtinho a vida inteira? Elas estão sempre respirando curtinho. O que pode São acontecer? pessoas hipertensas, pressão alta, são pessoas mal-humoradas, são pessoas, e aí por vai uma série de outros Doentes. adjetivos que vão só piorando. A qualidade de vida ela é horrível. E as pessoas acima do peso? Também passa por isso. Por que as pessoas acima do peso se alimentam mal, sentam à mesa ansiosa, comem, ingerem mais do que devia? E, à medida que ela interioriza, que ela se harmoniza, ela vai conseguir consumir, inclusive fazer uma alimentação mais saudável, harmoniosa, nada de discussão. Então, tipo marido e mulher, eu conheço um casal que, por exemplo, estão lá sentados à mesa. Porque o meu ex-marido falava 5 línguas, aí o marido falou as 5 línguas, mas não falou a língua que manteve você com ele. Tipo assim. Então, são casos que você deve evitar. Hora da refeição é hora de você estar em paz consigo mesmo. Falar, aquele bate-papo, acaba e depois fica ali. Nós, por exemplo, Neuza e eu, temos o hábito de almoçar na boa, tranquilo, e depois a gente fica, às vezes, horas ali, batendo papo. Tanto no almoço quanto na janta. Porque é uma coisa que a gente procura fazer, apesar dela confessar que não é muito tão disciplinada quanto a mim, mas, ou quanto eu, mas ela a gente está se autodisciplinando. Então, faz a refeição e depois fica conversando. Aí pode vir os problemas dos netos, dos filhos, mas aí a gente já está tranquilo. Por favor. Qual o recado que o senhor daria para uma pessoa que almoça com o celular na mão? Às vezes a gente vê a pessoa que está sozinha, ou pior ainda, está acompanhada e está lá com o celular na mão, né? O recado que eu emito para essa pessoa é que ela, por favor, deixe o celular de lado, preferência bem distante, ou desliga, bota no silencioso, mas evite de fazer a refeição. Tem gente que faz, como eu vi um dia desse num hotel, lá em Porto de Galinhas, e uma senhora almoçando. Isso aí é completamente... Por isso que o celular hoje em dia é uma boa, mas ele mudou a vida das pessoas em geral para o mal, para a perda de saúde, que aí vem uma expressão que o Dr. Uranal usa muito, a perda de saúde. Então, esse é o recado que eu dou para quem faz a refeição, almoça ou janta com o celular, tomando conhecimento. Notícias boas, mas deixa para depois. Respiração é sagrada. Outro detalhe também que eu gosto de mencionar é as pessoas... mas o meu intestino não funciona. Eu vou ao banheiro, o intestino não funciona. Ele leva o celular, leva a revista. É outra hora também que o nosso corpo precisa de harmonia. Que o intestino, ele é ligado diretamente ao sistema nervoso central. Então, se você for, de preferência, educar o teu organismo, teu intestino para funcionar nas horas certas, e naquela hora, recolha-se, interiorize, harmonize, o intestino vai funcionar. É muito importante isso que você mencionou. É o famoso do concentrar no momento, né? Sim, centrar no é o agora, no mindfulness, presente. que então é a concentração. Então, pegando esse gancho, na hora da alimentação, você está assim, o que você está comendo? Qual é o sabor do alimento? Porque tem muita gente, pessoas, que fazem o quê? Acabou de fazer a refeição. Se você perguntar, Ana Luísa, o que você comeu? Ana Luísa, né? O que você comeu? Ou então, dali a pouco, o que você comeu no almoço? Sabe que eu não lembro? Então está faltando, aquela consciência que o Dr. Uranal fala muito, na hora do exercício. Eu, por exemplo, já 2 vezes eu vi a Bernadette
fazendo o Não me exercício... entrega, não. Não, não. Você está o exemplo, você está aqui. Mas é louvável. Então ela está fazendo exercício, está concentrada no exercício. Eu não falei com ela. Passei perto e não falei com ela 2 vezes. Por quê? Porque a consciência, você está concentrado no que está acontecendo. Quais são os músculos que você está trabalhando, o que você está fazendo. Tipo assim, por que você deve, ao inspirar e expirar, você deve fechar os olhos? Eu falei, para interiorizar. Quando você abraça, uma pessoa que você ama, né, que você beija aquela pessoa, o que acontece com seus olhos? Se fecham. Por quê? O teu corpo, ele é tão perfeito que ele já faz muitas coisas, muitas ações que você devia fazer com ele. Então, é muito importante, volto, tudo isso passa pela respiração, a harmonia da respiração, a harmonia interior, porque a respiração é o elo entre o corpo e a mente. Para você ter os dois em harmonia, você precisa respirar corretamente, usar as narinas, para o ar seja filtrado, aquecido e chegue lá nos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares, onde é feita a troca gasosa. Como saber, fazendo exercício, como saber a hora de inspirar e de expirar? Ótima pergunta. Até um dia desse nós conversamos sobre isso, Bernadette e eu. A hora que você contrai o abdômen para um exercício, por exemplo, você está fazendo a força maior, você está contraindo. Nessa hora só pode acontecer uma coisa, a expiração. Porque se for querer inspirar na hora que você está contraindo, fazendo a força, o que acontece? Você aumenta a pressão intratorácica. Isso é prejudicial. Então, respondi, ficou claro? Sim, ficou bem claro. Então, você, tipo aqui, você está aqui. Aí eu quero fazer um relaxamento da minha lombar, por exemplo, eu posso fazer. Nessa hora, eu só posso estar fazendo o quê? Respirando. Agora aqui, ó. E você se sente tão bem quando você está fazendo em harmonia contigo, que não precisa você só concentrar nas narinas, na entrada e saída de ar. Aí você vai dar o que o teu corpo está pedindo. Qual é o tempo da minha inspiração e qual é o tempo da expiração. Então, o que acontece com as pessoas, a maioria das pessoas? Elas só olham para fora. E o que nós precisamos, de vez em quando, durante o dia, é olhar para dentro. Como é que está meu corpo? Tipo assim, eu pergunto para você, pergunto para os dois, vocês estão numa posição de relaxamento? Bem relaxado? Não, porque tem músculo contraído. O que é relaxamento físico? É quando você fica numa posição que você está com o mínimo de contrações musculares possível. E aí não. Então, você deitar, daqui a pouco eu vou trazer um colchonete lá, para nós fazermos uma práticazinha aqui. Então você deita e relaxa a musculatura. Porque aí o que acontece? A respiração flui naturalmente. A posição mais indicada para praticar a respiração, para treinar a respiração. Se ele for respirar nessa posição que ele está bem relaxado, para estar mais relaxado, só faltava virar a mão para cima. Por quê? Porque ele fazendo essa pronação na mão, os ombros relaxam e na coluna. A coluna também relaxa, a musculatura paravertebral. Mas o que acontece? Nessa posição aqui, o abdômen está estendido. Então dificulta um pouco. Agora faz o favor, dobra o joelho, Isso aí, ó. Então vê como mudou de figura. Então ele vai treinar para respirar. Então, por favor, coloca as mãos no abdômen, sobre o abdômen, aí, bem sobre o abdômen. E faz a expansão.
Então, de olhos fechados, através desse movimento, ele vai sentir a mão dele subindo e descendo. Isso. Ó. Pode exagerar mesmo, cara. Experimenta exagerar. Isso. Pode botar mais para baixo um pouquinho a mão. Aí. Isso. Ó. Tem gente que põe um livro, põe algo que vai subir e descer. Então, essa é a melhor posição para se treinar a respiração. Então, tipo à noite, você deitou na cama. Antes de partir para o sono, você nessa posição, aí depois lentamente você vai fazendo o quê? Escorregando um pé, escorregando o outro, e você já está relaxado. Agora o tempo é você quem vai determinar. Estou sentindo bem, controlei minha respiração. Sentiu que dá para fazer? Fica bom? Fica ótimo. Diferente. Então, o que acontece nessa posição? O reto abdominal está livre para fazer a expansão e, consequência, tracionar o diafragma. Né? Aí as narinas estão livres. Por que as pessoas não devem, ou devem evitar de dormir de bruço, por exemplo? Porque no debruço, dormindo de bruço, seja ventral, seja com a barriga para baixo, as narinas ficam prejudicadas para respirar. Então, ele fecha os olhos e respira profundamente. Se eu continuar falando aqui umas mensagens para ele, respira, se o teu corpo está não sei o que, aquele relaxamento dirigido, ele rapidamente vai entrar no sono profundo. Que é uma coisa que eu fazia muito com as autoridades. Por quê? Porque as autoridades do presidente da República, uma tensão danada, o que ele precisa? Relaxar. Então eu era a única pessoa no Brasil que chegava para o presidente e fazia ele cortar toda a tensão. Então por isso que às vezes fazia uma gravação, sabia fazer gravação de 1h da manhã, 2h, e me chamava lá antes da gravação para fazer o relaxamento. E aí eu fazia doin, shiatsu e tal, toque na cabeça, patati, patatá. Então essa é a sugestão que eu deixo para vocês, para levar como prática da respiração. Principalmente você analisa que tem que você poderá eliminar essa apneia, porque nada mais é do que você. Porque aí o teu corpo interioriza esse gesto que ele vai executar na hora que você precisa, sem você perceber, inconsciente, porque a respiração ela é inconsciente. Beleza, garoto? Beleza. Beleza. Antes de vocês agradecerem, quer dizer que o prazer que eu tive de recebê-los aqui. Por quê? Porque 3 coisas eu aprendi na vida. Primeiro, compartilhar, usando um termo mais atual, aquilo que você sabe. Segundo, você praticar aquilo que você prega. E terceiro, perguntar quando você não sabe, quando você desconhece. Então foi um prazer, por quê? Porque isso tudo que vocês estão fazendo, maravilhoso, parabéns a vocês, principalmente a Bernadette, que já vem tentando fazer isso há muito tempo. O que ocorre? Isso vai passar para as pessoas, né? Espero que vocês multipliquem isso, caso achar necessário, para que mais pessoas tomem conhecimento da importância. E se vocês desejarem, por exemplo, trazer mais gente aqui, outra oportunidade, eu tenho o maior prazer em fazer isso que eu estou fazendo. E espero ter correspondido, atingido esse objetivo de passar para vocês. Foi excelente. Demais. Cláudio, conta aí o que você sentiu com o exercício. Bem, professor, agradeço a gentileza de me trazer aqui e também fiquei assim muito relaxado, né, com o exercício que o senhor ensinou. Agora, a hora que eu levantei, eu acho que eu levantei rápido demais e senti uma tontura. O que foi isso? Bom, isso é o seguinte, primeiro que quando você respirou, você não está habituado a fazer esse tipo de respiração. Então você teve assim uma hiperventilação pulmonar. Então isso pode causar. Aí o que leva você, como eu falei no início, você que vai descobrir o que o teu corpo é. Outras vezes você senta e vai levantando devagar. Viu? Mas isso com o tempo, à medida que for treinando, que você for melhorando a oxigenação pulmonar,
isso aí vai desaparecer. E agora, esse exercício é o fundamental. Você pode, ao invés de flexionar o joelho conforme você pode usar uma almofada. Ou pode, ao chegar em casa, por exemplo, do trabalho, e ao invés de sentar no sofá, botar um colchonete, ou seja lá o que for, um forro qualquer, e botar as pernas dos joelhos para baixo sobre o sofá. Fazer o contrário. Por quê? Porque essa posição é uma posição que relaxa uma musculatura que gera muita tensão quando você fica muito tempo sentado, que é a musculatura do quadrado lombar. Então, se você fica sentado muito tempo, você levanta. Então, ao chegar em casa, isso aí é fundamental você fazer, ou até, eu, por exemplo, atendi um executivo aí que ele montou no escritório, no gabinete dele, ele montou um ambiente assim do lado, que ele fazia isso, que ele sentia muita dor lombar. Mas eu vou parar por aqui. Ainda bem que as pessoas estão se preocupando com isso, né? Os grandes empresários estão preocupando com a saúde, né? Que antigamente não preocupavam. Exatamente. Você vê que hoje os empresários estão tendo infarto, AVC, tudo jovem. Agora, não tem nada a ver com o fator hereditário. Então, por exemplo, o Cuca, aquele treinador do Santos. Porque o meu pai teve não sei o quê. É só viver uma vida saudável. Se ele viver uma vida igual ao pai, lógico que o fator hereditário vai ajudar. Mas a epigenética já prova que... Já é provado que 1/3 é genética, 2/3 é estilo de vida. Exatamente, exatamente. Às vezes até mais do que... Né? 2/3 sendo assim, bem aquela conta bem boa. boa, né? Porque o percentual é muito pequeno do fator genético. Genes, etc. Então hoje está provado que você pode modificar o quê? Atividade física, relaxamento, com uma alimentação saudável e por aí vai. Professor, Joia, obrigada. muitíssimo obrigado. Muito obrigada.